Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero que você ainda de pé abra a palavra de Deus em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Ai, 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 pastor, o senhor vai pregar o que? Apocalipse? O meu pai é muito religioso, dizia que quem lia Apocalipse ficava louco, né? Na realidade, para mim, é o melhor livro que tem das Escrituras. Nós vamos ler só o primeiro versículo, depois nós vamos acompanhando. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Soberano e poderoso Deus, papai querido e amado, obrigado porque tudo isso, tudo que tu já fizeste até aqui, eu sei que tu vai fazer, ó Deus Todo-Poderoso, nas nossas vidas e através dela, que eu possa diminuir, tu possa crescer, e que tu possa dar uma palavra de revelação para a tua igreja, Senhor, para nós continuarmos firmes na fé, nessa caminhada, nessa jornada, ó Deus Todo-Poderoso, e alcançar, ó Deus, o alvo, Senhor, que é em Cristo Jesus, a nova Jerusalém, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar. Interessante que essa palavra que Deus botou no meu coração, nós estávamos lá na célula, no grupo pequeno do Maico, da Cida, e de repente o Maico começou a trazer aquela palavra, e Deus começou a falar comigo, em 5 minutos, eu anotei nas escrituras, e o Senhor falou, e não faz esboço, apenas leia aquilo que eu colocar no teu coração. E nós vamos falar nesta noite, como está a nossa caminhada para a nova Jerusalém, para a nova terra, esse novo céu. É interessante porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus, e ali nessas caminhadas eles viram os ensinamentos, eles viram sinais, eles viram maravilhas, eles viram coisas maravilhosas, eles viram o céu abrir, eles já conheciam, muito deles, já o Antigo Testamento, onde Deus abria o céu, Deus se movia através do tempo. O próprio Jacó teve uma experiência com Deus, coisas tremendas, anjos subindo e descendo, vendo o mar vermelho abrir, e tantas outras coisas. Mas João, ele foi um privilegiado, porque João, Deus chama João, e diz, João, é assim, ó, eu vou te mostrar aquilo que te esperam, aquilo que vai haver após essa nossa jornada, essa nossa passagem aqui ainda nessa terra. Eu venho de uma família muito religiosa, e que conhecia muito pouco as escrituras, então o que eu conhecia do reino espiritual? Que existia o céu e que existia o inferno, tinha os que iam para o céu e que tinha os que iam para o inferno, então sabia ali os 10 mandamentos, quem cumprir os 10 mandamentos vai para o céu, aqueles que não cumprir vai para o inferno, aquele que é obediente a Deus vai ter uma vida abençoada, aquele que é desobediente e rebelde vai ter uma vida desgraçada, miserável. Era isso que eu aprendi resumindo. Só que as escrituras é muito mais do que tudo isso. E nessa noite eu quero fazer uma reflexão daquilo que Deus tem preparado para nós, e nós podermos fazer uma análise, como é que nós estamos nessa caminhada, qual é o termômetro, como é que nós estamos, se Jesus voltasse. Eu estava orando ali, e Deus me deu uma visão, aqui no meio desse templo, um túnel aberto, e a volta de Cristo. Se Jesus voltasse agora, quem seria arrebatado e quem ficaria para a tribulação? Quem ficaria 7 anos aqui, sem o Espírito Santo de Deus, e a terra se arrebentando em guerra e em fogo? Quem aguentaria? É interessante nós analisarmos isso, e fazer uma autoconsciência. Por isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos sondar todos os dias, sondar o nosso coração. A palavra de Deus diz que aqueles que acreditam somente nesse mundo e nesse tempo, são os mais miseráveis.
Por que mais miseráveis? Porque existe toda uma eternidade infinita, preparada para aqueles que foram separados e escolhidos por Deus. E nós fomos separados, somos escolhidos, nós estamos aqui, só que nós estamos numa jornada. E nessa jornada, Jesus nos alerta que muitos vão ficar pelo caminho. Muitos, infelizmente, tá, vão para o lago do fogo do inferno. Pô, pastor, não fala uma coisa dessa. Isso é muito pesado. Não, meu irmão, é uma realidade espiritual. Nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos nas Escrituras, é isso. É a nossa esperança de um dia estarmos junto com o Senhor, estarmos nessa nova Jerusalém. Uma coisa eu sempre digo, é fato. Se Jesus ainda não voltar nessa geração, nós com certeza vamos partir. E a palavra de Deus diz que aquele que partir sem estar alinhado com Deus, infelizmente, vai perecer. É a palavra de Deus. E eu acho que nunca houve tanto alerta da parte de Deus para as nossas vidas. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, veio para ceifar o máximo possível de alma que ele puder arrebanhar. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E ele vai insistir cada vez mais. E é interessante porque para uma caminhada com Cristo, nós precisamos primeiro cumprir Romanos 10, 9 e 10. Esse é o primeiro ponto. Tanto que você observa que sempre que nós vamos ministrar alguém, ou nós vamos orar por alguém, nós perguntamos: você crê em Jesus? Você crê no Filho de Deus? Você crê que Ele foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia? E que Ele está entre nós? Não, eu creio, então eu posso orar por você. Porque aquele que não confessar Jesus, ele já está destituído, ele já está fora, porque ele não crê. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho para essa nova Jerusalém. Os discípulos estão ali com Jesus e chegam para Jesus. Jesus diz: olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar muitas moradas, e aí depois eu vou voltar. E aqueles que morreram, ou aqueles que dormiram, onde o corpo pereceu, vai ser os primeiros inclusive. E aí os discípulos: mas Senhor, como vamos achar essa nova Jerusalém? Como é que nós vamos achar essa nova morada? E Jesus assim: através de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém verá o Pai a não ser por mim. Esse foi o propósito de Deus, entregar o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa, é o único, é Ele. Romanos 10, 9 e 10, se não tiver pessoas aqui que nunca confessou o Senhor, com a sua boca e creu no seu coração, eu aconselharia que você corra a fazer isso, porque você está em risco, você está em perigo. Segundo lugar, Marcos 16, 16, todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Se você está aqui e você ainda não se batizou, corra, vá se batizar, arrependa dos teus pecados, sepulte a velha criatura, e ressuscite da nova criatura, para poder fazer parte dessa igreja. Da comunidade, não, da igreja de Cristo, da igreja de Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, todo aquele que crê. E se nós cremos, nós precisamos descer as águas, nós precisamos sepultar a velha criatura, nós precisamos ressurgir da nova criatura, e essa nova criatura vai começar uma caminhada com Cristo. E é interessante porque que aqui eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como linda noiva para o seu esposo amado. Que coisa mais linda! Nós vamos contemplar essa nova terra, esse novo céu. Hoje eu observo alguns locais maravilhosos, lindos. Se Deus, a tua mão com certeza teve nesse lugar.
Eu nunca vi um mar tão lindo, tão azul, eu nunca vi um verde tão bonito, e assim sucessivamente. A criação de Deus é algo maravilhoso, paraísos maravilhosos. Eu só consigo imaginar como é que não deve ser essa nova Jerusalém, é algo tremendo. E ele diz: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será seu Deus. Você sabe que nós vamos viver uma nova Jerusalém, uma nova terra, uma eternidade com Deus, com o Senhor, diz a palavra de Deus. Olha que algo maravilhoso. E Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Vai chegar uma hora que vai ser passada a régua. Você sabe, as dores, as enfermidades, as lágrimas derramadas aqui nesse tempo, diz a palavra que vai ser encerrada. Nesse novo céu, nessa nova terra, não vai ter isso. Mas pastor, por que tem isso hoje? Tem porque nós semeamos, tem porque nós viemos de uma origem do pecado adâmico, veio porque nós recebemos heranças de doenças, falhas com Deus, desobediência com Deus. A palavra de Deus que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tem pessoas que nascem de novo, vêm ao Senhor e continuam colhendo, sim, ainda um tempo. Semeou lixo e porcaria por 20 anos, por 30 anos, e quer resolver de uma hora para outra? Não, tudo aquilo que colher também semearás. Nós temos um Deus justo, mas com o Senhor tu vencerás cada etapa. Mas diz a palavra que nesse lugar não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas. Olha que algo maravilhoso da parte de Deus. Era para ser assim no paraíso. Esse primeiro plano era para ser dessa forma. Esse primeiro plano não era para ter morte. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem não cumpriu aquilo que Deus pediu, e aí entrou a morte, entrou o pecado, e aí por isso que nós estamos vivendo o caos que nós estamos vivendo hoje. E as escrituras relatam toda essa situação, e como viver essa jornada, e como passar por esse caos, para poder herdar a vida eterna. E ele diz: aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço todas as coisas novas. Ele acrescentou: escrevi isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Olha que algo tremendo, que algo maravilhoso da parte de Deus. A fidelidade, foi aqui cantada a música fidelidade. De repente você possa dizer para mim assim: mas pastor, o senhor está lendo tudo isso aqui, mas e se não é bem assim? E se não for verdade? Eu quero dizer algo para você, que algo que entrou muito forte dentro do meu coração quando eu conheci o Senhor. Eu não vou correr esse risco, porque, Éder, se eu chegar lá e ver que não é isso, pelo menos eu vivi uma vida boa aqui, eu vivi uma vida com fé, uma vida que reflete o amor, a misericórdia, o servir. Essa família já foi colocada, a família de Cristo, que você pode viajar o mundo todo, tu encontra um crente, é uma beleza, tu fala a mesma linguagem, é algo maravilhoso. Você exerce o amor, a misericórdia, você exerce o perdão de tanta gente que são assoladas. Mas eu creio nessa palavra, porque aqueles que não creem, aqueles que vacilam, já pensou tu chegar lá e bater, eu quero entrar? Aqui não porque você não passou, aqui não porque você não creu, aqui não porque você vacilou. O que te resta? Um lago de fogo do inferno. Eu não quero correr esse risco, porque hoje aqui ainda nessa terra, você pode errar, você pode tropeçar, você se arrepende, você pede perdão, você se conserta, tantas vezes precisar. Lá não, diz a palavra que tudo vai ser
encerrado, diz aqui, ó. E a antiga ordem vai ser encerrada, vai ser passada a régua, não tem mais volta, não tem mais volta. Você lembra da passagem do rico e do pobre? Aonde o rico não acreditava muito, e diz a palavra que e o pobre foi para o céu, e o rico diz que olhava o pobre do outro lado, e dizia assim, e é verdade? Meu Deus, e agora? E ele estava ali num tormento, atormentado por demônios, por espíritos imundos, e ele dizia assim, eu precisava de um pouco de água para secar a minha boca, e ele falou, olha, quem está deste lado há um abismo, não podemos passar para o outro. E aí ele diz assim, então pelo amor de Deus, avisa a minha família, avisa os meus irmãos. Não, nós não vamos avisar, porque já está tudo escrito, já está tudo revelado, a palavra de Deus está aqui, está os profetas, está os pastores, está os líderes, e o evangelho nunca foi tão divulgado como está sendo agora, é algo maravilhoso isso da parte de Deus. E declarou-me ainda, tudo está realizado, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim, e todos quantos tiverem sido, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Quem lembra da pregação da semana passada, do Marcelinho, fonte da água viva, que coisa tremenda, palavra de Deus, discernimento, sabedoria, temor de Deus, olha que algo maravilhoso. E diz a palavra, e o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha só, que coisa maravilhosa. Então agora nós vamos entrar para a pregação, propriamente dito. Diz a palavra que nós somos forasteiros, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, ainda aqui nesse tempo. E aí no 8, ele relata algo tremendo. Ele diz aqui que, porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio a um enxofre. Esta é a segunda morte. Olha que algo tremendo. Deus aqui nos dá a receita para poder garantir a Nova Jerusalém, para garantir a vida eterna. E a palavra de Deus nos alerta, é interessante, lá em Mateus 7,13, dá uma olhadinha lá, Mateus 7,13, como eu não tenho esboço, não tenho que procurar. Mateus 7,13. Mateus 7,13 diz assim: e entrai pela porta estreita, pois largo é o caminho e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Olha só que coisa mais tremenda. Ele nos alerta, diz, é estreito o caminho desta porta, e essa porta ela é Jesus Cristo, é algo tremendo. Ele diz assim, os covardes não herdarão o reino de Deus. Algumas versões dizem medrosos, os medrosos. Ah, pastor, esclarece melhor isso. Os medrosos são aqueles que têm medo de altura, têm medo disso, daquilo. Não, meu irmão. Você sabe quem são os medrosos? Os medrosos são aqueles que negam a fé, aqueles que negam Jesus. Você sabe o que Jesus diz? Aquele que me negar, eu negarei diante de Deus, no dia do juízo final. Tem pessoas que têm medo de falar de Jesus, tem pessoas que têm medo de reconhecer Jesus, tem pessoas que têm medo de fazer uma oração na sua família, tem pessoas que estão assistindo e vão assistir os seus parentes indo para o inferno de camarote e não tem coragem de falar do Evangelho e do plano da salvação. É interessante isso. Medrosos, medo de afligir a sua reputação. Eu andar com a Bíblia embaixo do braço, eu dizer que sou crente, eu orar por alguém, esses serão excluídos. O pastor Jair, que foi tremendo, testemunhou aqui, ele não sabe que eu ia pregar aqui,
o tema. E o pastor Jair chegou ali com ousadia no meio daqueles oficiais, homens ali que ele fazia tempo que não via mais. Ele levantou e disse assim: pessoal, eu gostaria de fazer uma oração, agradecer a Deus. Sim, agradecer. Muitos daqui foram preservados, alguns partiram, não tiveram a felicidade de poder estar compartilhando aqui conosco. Outros estão passando problemas sérios de doenças, esposas em UTI, uma vida miserável, desgraçada. E eu quero orar. Vamos orar? E ele fez aquela oração, diz que aquele grupo foi impactado. Pessoas vieram procurar ele depois, dizer assim: o que é isso? Tu é pastor, né? Sim, sou pastor. Que privilégio. Só faltou lhes dizer assim: um carcará que nem tu, brabo, ruim, senta, levanta, 1, 2, parará. Já pensou? Agora um servo do Senhor, um homem temente a Deus, que coisa linda. Eu vejo assim a Kelly, quantas vidas a Kelly ganhou em consultórios médicos. Uma vez eu fui com ela numa consulta, e essa consulta, porque geralmente consulta assim, tu paga, tem o plano, e é 3 minutos, quando não 2, tem que ir balançando a cabeça, aqui, viu, doutor Nicolas, abre o olho, viu? E ali deu quase 1 hora, e de repente as duas saíram chorando. Eu disse: meu Deus, o que deu? Eu disse: o que aconteceu? Ela: eu estou atrasado, inclusive foi por um elevador. Aquele apresentou o plano da salvação para mim, eu aceitei Jesus. E o meu marido que está em Porto Alegre, era Porto Alegre, né, Kelly? O meu marido que estava em Porto Alegre fazendo um curso, eu já falei para ele: à noite nós vamos ter que orar e fazer a oração de Romanos 10, 9 e 10. Como é que eu nunca soube disso? Se eu morresse hoje, eu ia perder a salvação, e eu sou uma mulher de tanta fé. Você consegue perceber? Gente com ousadia e com autoridade para poder levar o Evangelho, levar as boas novas de Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não interessa se está no hotel, se está no ônibus, está ali, está aqui, leve a mensagem, leve o Evangelho, leve essas boas novas da Nova Jerusalém. Os incrédulos, a palavra diz aqui, que não vão herdar o reino de Deus. Os incrédulos são as pessoas que não têm fé, aquelas que não acreditam, entra aqui e sai aqui, aquelas pessoas que às vezes até debocham dos crentes. E a palavra de Deus que sem fé ninguém verá a Deus. Com fé você não consegue mover o reino espiritual. O Zé hoje deu uma aula ali para os adolescentes sobre jejum, que coisa tremenda. Eu falei: vocês querem viver o sobrenatural de Deus? Falei para os adolescentes: vocês querem ver a fé se mover? Comece a jejuar, comece a matar a carne, comece a mortificar a carne, comece a dominar a mente, comece a dominar a alma. A alma milita para a carne, a alma milita para o mal, a alma milita para as coisas desse mundo, para o egoísmo, para a possessão. E o espiritual te leva mais próximo de Deus. Que coisa tremenda. Vocês jovens, adolescentes ainda, tão novos, busquem a Deus, creiam pela fé. Você sabe que Jesus falou para aqueles discípulos: vocês viram e vocês vejam, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esses que não viram e creram somos nós. Nós cremos, mas não vimos. Nós vimos milagres, eu vivi muitos milagres, e vivo ainda, milagres de Deus. Os depravados, diz aqui, você sabe quem são os depravados? Os corruptos, os perversos, aqueles que não têm moral, não têm moralidade. Esses não vão herdar o reino de Deus, esses vão ficar, são devassos, corrupção, enganam. Se puder passar a perna em alguém, passa. O foco só está na grana, só está no dinheiro.
Diz a palavra que esses vão ter problemas. Esses não vão entrar no reino de Deus. A palavra de Deus fala dos assassinos. E esses assassinos, eu abro o leque. Assassinos de sonho. Assassinos de famílias. Assassinos de filhos. Ô pastor, o que o senhor está falando? Eu nunca matei meu filho. Não, mas tu abandonou ele. Não, mas tu abandonou ele. Assassino de família. Ô pastor, o que o senhor está falando? Sim, você assassinou a tua família, tu largou a tua família, tu largou a tua esposa, tu largou teus filhos. A esposa largou o marido porque achou um outro melhor. E assim sucessivamente. Assassinos. Assassinos de sonhos e projetos, inclusive de irmãos, através da inveja. Imoralidade sexual. Nós estamos vivendo um caos nessa área. A palavra de Deus diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros. E esses adúlteros vão um pouco mais além, meu irmão. Jesus, diz a palavra que ele veio para apertar o caminho, ele veio para apertar a lei. Porque no Antigo Testamento, o adúltero ele era considerado, quando ele era pegado em flagrante, e aí era pena de morte. A mulher morria por apedrejamento. E aí Jesus, eu vou apertar esse negócio aí. Se um homem ou sua mulher olhar com o olho desejoso, já pecou. Porque o olho é a candeia do corpo. Você consegue perceber? Então, se você está no sinaleiro e de repente passou um avião ali, você olha uma vez, mas a segunda tu bate, Senhor, eu quero ser salvo, não quero perder a eternidade. Porque tu pode enfiar o olhão de novo e entrar a lascívia, e tu lá na frente, ó, caixão pro bilho, por causa de um rabo de saia, perder a eternidade, perder a nova Jerusalém. Ah pastor, mas não é fácil. Eu também não estou dizendo que é fácil, mas tu tem que ter o controle. Aqueles que se perdem nas redes sociais, na promiscuidade e na pornografia e na prostituição, ah, que coisa mais séria. Esses não herdarão o reino de Deus. É muito sério. Entra em imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual. Os afeminados, os homossexuais, aqueles que trocaram a natureza do sexo, e assim sucessivamente. Olha que coisa mais séria. Esses ficarão. Olha que coisa interessante. Os ocultistas, bruxas e religiosos. Olha que coisa interessante. Eu fui uma pessoa que estudei para padre, e eu não sabia disso. Eu achava que não tinha nada a ver, claro, não conhecia de escritura. Quantos que frequentaram terreiros de feitiçaria, de macumbaria, e frequentaram religiões pagãs, e pessoas ainda hoje que são coniventes com isso, tem medo, fica em cima do muro, de confrontar, de falar, de opa, espera aí, não é bem assim, não tem vários caminhos, é um caminho só, é Jesus Cristo. Buda não vai poder nos salvar, Maomé não vai poder nos salvar não, mesmo João, que teve a visão da Nova Jerusalém, não vai poder nos salvar, somente Jesus, somente Ele, mais ninguém. Muitas pessoas estão sofrendo com doenças, porque frequentaram terreiros, benzimentos e tantas outras coisas, estão com a mente cauterizada, não conseguem ter uma experiência com Deus, porque os seus antepassados serviram outros deuses. É interessante refletir a respeito disso. Os idólatras, se tem algo que você vê de Gênesis a Apocalipse, é a idolatria. Deus odeia a idolatria.
Ele proibiu fazer qualquer imagem, inclusive semelhante a Ele. Ele proibiu. Nunca ninguém viu a face de Deus, porque isso não é possível, tamanha glória é de Deus. Aquele Jesus que tu vê nos quadros de olho azul, aquilo lá é a maior mentira que existe. E tem pessoas que se ajoelham diante de um quadro daquele e prestam culto. Isso é uma afronta, e esses perderão o reino de Deus. Aqueles que cultuam imagens, aqueles que dão preferência a outros deuses, rezas, vã repetições, e aí você se aprofunda nas escrituras. Você sabe que Deus fala: o meu povo sofre e perece porque falta-lhes conhecimento. E há necessidade de fazer uma análise todos os dias a respeito disso. De repente o teu problema não é uma imagem, mas você idolatra um líder, um artista, um cantor, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Todos os mentirosos, eita, interessante, né? Sabe o que me dá impressão aqui? Eu, quando comecei a ler e meditar, assim, Deus, eu não estou entendendo direito assim. Tu falou dos covardes, dos incrédulos, depravados, dos assassinos, imoralidade sexual, ocultismo, idolatria, e todos mentirosos. Dá a impressão assim, que parece que vai salvar alguns desses aqui. Eu senti isso assim: Deus, mas tu vai salvar um assassino? Por que tu diz todos os mentirosos? Entendeu? É porque, e Deus falou no meu coração, eu orando hoje de manhã, é porque essa área aqui, ó, é uma área que tu se arrepende, tu pede perdão e o Espírito Santo faz, é uma atitude que nós podemos tomar. Mas a mentira, ela é um vício, e a mentira, ela tem um segredo que precisa ser revelado. Tem um segredo que precisa ser revelado. Quem mente, o problema não é somente a mentira. Vamos lá para João 8:44. E Deus falou comigo fortemente a respeito disso. Você que dá uma mentirinha aí, não, mas é uma mentira santa, um cats. João 8:44. Olha só que sério. Eu vou ler o 43. Por que vós não podeis entender minha linguagem? E por que vós sois incapazes de ouvir a minha palavra? Você sabe que tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Você sabe que tem pessoas que não entendem a palavra de Deus. Ele sai de uma pregação dessa aqui pior do que entrou às vezes. Você sabia disso? Como assim, pastor? Tem pessoas que vão sair edificadas desse lugar, e tem pessoas que vão sair murmurando, que não entenderam a mensagem. Agora vamos ver por quê? E ele continua dizendo assim: porque vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Se agora eu entendi, Senhor, hoje de manhã eu orando, se eu entendi, por que tu falou todos mentirosos não vão herdar o reino de Deus? Sabe por quê? Porque ele não é filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele é filho, ele se torna filho do pé de rodo. O mentiroso, ele é filho do diabo. Eu estou lendo, vocês leram aqui comigo? Vocês leram aqui?
Então a mentira é algo grave. Por favor, não minto mais. Mas é só uma mentiria, não interessa. Cumpra a verdade, doa o que doer. Assuma a responsabilidade. Não, eu errei. E como tem pessoas mentirosas. Eu passei agora, eu passei por uma situação dessa, uma pessoa, apesar que ali houve um mover de Deus, de acordo com a minha esposa, onde é que está o Giro? O Giro se abre, e o cara, houve uma situação muito complicada, e o cara mentiu 2 vezes, primeiro isso, depois aquilo, eu não falei nada, mas eu disse, olha cara, tu acha que eu sou bobo? Você acha que eu nasci ontem? Mentirosos, contam histórias, mentem na cara dura, aí você não tem como atrair o Espírito Santo ainda nesse tempo, que pé de rodo é o Pai. Por isso que nós não podemos deixar espaço para mentira e para nenhuma mentira. Qual é o maior problema de um casal? Quando ele mente, quando ele não é transparente. Eu fui treinado, por exemplo, para poder negar até a morte, mentir. Mas sabe por que eu mentia? Eu não mentia muitas vezes por maldade, eu mentia para preservar a Kelly às vezes, ou para evitar uma briga, entendeu? Aí às vezes eu ia num lugar, e aí eu saía, passava para tomar a saideira lá no Expresso, aí eu falava assim, se eu chegar em casa e falar para ela que eu passei no Expresso, ela vai me trucidar, mas eu não fiz nada demais, eu fui lá tomar uma saideira para ir para casa, então é melhor não falar. De onde tu veio? Lá da Recreativa, tu não sabe o que eu faço toda sexta-feira? Eu jogo bola. E o que mais? Só jogo bola. Mas tu passou em outro lugar? Disse, não, passou porque eu liguei lá, o guarda falou que tu saiu tal horário. Pensa, mandei o guarda embora no outro dia. Pequei 2 vezes. Mas por que eu não falei para ela? Para não arrumar encrenca. Porque se eu chegar em casa e dizer assim, não, quero, realmente eu joguei bola, saí da Recreativa, aí o colega lá saiu para tomar uma saideira, para sair lá para tomar uma saideira, e se eu chegar em casa e falar que tomar uma saideira, tu vai me pegar por aqui, ai, tu vai me bater. Braba, pensa, ciumenta. Isso porque eu não sou muito lindo, qualquer coisa eu sou lindão. Meu Deus do céu. Então mentia descaradamente. E a coisa mais triste que tem é você caminhar com alguém que mente. E lamentavelmente, no meio do povo de Deus, tem muitos mentirosos. Muitos. Você sabe, doutor Rogério, que eu parei de ir em ações, né? Eu não fui mais. Eu deleguei essa atividade para o meu diretor lá. O Jair sabe disso. Pessoas mentindo descaradamente na ação, mas essa aqui é a tua assinatura. Não, não é minha assinatura. Não é. Eu cheguei, doutor Jair, nós vamos fazer o seguinte, diz para ele que nós vamos processar ele, porque nós vamos mandar fazer uma análise dessa assinatura. E aí eu só sei que o juiz deu uma saída lá, o Jair falou com o advogado perguntou, não é minha, mas eu vou negar. Tu tá louca? Eu não é, Jair. Que coisa séria. Mente na cara dura, diante de autoridades. Leso empresas, mente com hora extra, mente com isso, mente com aquilo, e a mentira ela vai tomando conta de uma forma que é um negócio do inferno. Como é que tu vai dizer que é filho de Deus daí? Se a palavra de Deus diz que os mentirosos têm um pai, e esse pai é o pé de rodo. Essa palavra de João aqui, ela é pesada. Ela é pesada. Você sabe que Deus tratou tão forte isso comigo, que inclusive no sinaleiro, nós falhávamos.
Chegava um sinaleiro, o cara vinha, tem um dinheirinho aí? Não, não tenho. Quem é que faz isso? Quem faz? Tu faz? E tu tinha ou não tinha dinheiro? Tinha no banco, podia fazer um Pix, agora é uma beleza. Quem tem um dinheiro para dar para mim aí? Fernando, tem um dinheiro? Tem aí, gente? Tem dinheiro para dar para mim? Tem. Não, não tenho. Faz um Pix. Não, não tem. Não, não é possível que não tenha. Para, né? Você consegue perceber a sutileza da mentira? Hã? Pessoas que trabalham em empresas, que a empresa obriga a mentir. Tu vai ter que ter uma conversa com o teu chefe. Olha, eu não vou falar mais que tu não está. Não vou falar mais. Pais que ensinam seus filhos a mentir. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado. O cobrador bate no portão lá, teu pai está aí? Só um minutinho. O pai mandou avisar que não está. Telefone. Atende o telefone. Agora eu não posso ter reunião. Mentiu. Não, agora eu não posso. Ponto. Por que tem que acrescentar? Está na reunião? Não, não está. Mentiu. Você consegue perceber a sutileza? Muitos vão perder a Nova Jerusalém, muitos vão para o inferno por causa da mentira. Mentem na cara dura. E a mentira tem uma outra situação. Ela é uma semente maligna que tu vai colher ela triplicada depois. Vai colher ela triplicada. Você sabe que uma das coisas que tratou a minha vida, que eu lembro no meu pai, foi isso. Meu pai não admitia mentira. Se meu pai pegasse nós mentindo, nós entrava no reino. Nunca me esqueço, um dia eu cheguei em casa, eu devia ter uns 9 anos de idade. Eu cheguei da aula, meu pai me perguntou: onde é que tu estava? Pai, eu estava jogando bola. Tu tem certeza disso que tu está me falando? Se não, pai, sabe que a gente sai aquela horinha e vai jogar uma bolinha? Tu tem certeza? História. Ele não era bobo. Eu passava na casa dos coleguinhas e uma coleguinha ia para lá escutar música, com 9 anos, olha só, um pouco perdido. E aí nós fomos lidar com a boiada e eu estava em cima de um cavalo, 9 anos, em cima de um cavalo, e tinha um amigo meu que estava nesse lugar comigo, o Jean. E aí o Jean olhou para mim e disse: e ontem lá, como é que foi? Daí eu disse: cara, fica quieto, rapaz. Aí meu pai: como é que foi? E o Jean era filho de um capataz do meu pai. E aí o Jean falou: não, fala. Não, é que ontem nós passamos lá na casa da fulana lá e ficamos um pouquinho lá. Ele só olhou para mim, ele tirou o chicote. Quando ele pegou o chicote, pegou aqui do lado, pegou atrás aqui, eu caí do cavalo. Pode levar. Tive que ir uma semana lavar com água de sal as minhas costas, porque eu menti. E aí depois ele me chamou, se devia ter falado a verdade, ia ser mais bonito para ti. Tá, mas o senhor ia bater de um jeito, mas não ia ser na frente de todo mundo. Tu ia apanhar em secreto. Olha só, assim tu levou uma chicotada na frente de todos os empregados aqui na frente. Calcula como é que eu fui humilhado depois. Entendeu? De ter levado uma chicotada na frente de todo mundo, dos empregados do meu pai. Você consegue perceber? O diabo, ele é sutil. Então a mentira vai levar muita gente para o inferno. E nós temos que trabalhar. E no meio cristão, infelizmente, o nada a ver acha que isso está resolvido, porque o pai da mentira é Satanás. E para nós ir para o final, como vamos resolver essa jornada? Como é que nós vamos fazer então, pastor? Como é que nós vamos trabalhar essa questão? Filipenses 3,14. Filipenses 3,14 diz assim, 3,14, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, 3,14. Filipenses 3,14 diz assim: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que promessa tremenda. Há um alvo para nós, meu irmão.
há um alvo para nós, há uma promessa para nós. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta maneira. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Se você meditar na palavra, se você buscar aconselhamento, se você tiver uma vida de santidade, se você tiver uma vida de análise todos os dias, sim, sondar. Davi era um homem segundo ao coração de Deus, porque ele sondava todo dia o seu coração. E nós passamos diariamente por provações, nós passamos diariamente por circunstâncias, e nós erramos, sim, erramos, mas aí nós temos o escape de voltar atrás e se arrepender e dizer: olha, tu me perdoa, eu errei, eu menti para você, eu não devia ter mentido. Vai assustar o cara. Hoje eu prejudiquei uma pessoa, me perdoa, Senhor, eu fui corrupto, e eu não quero isso nas minhas costas, porque eu quero caminhar para o alvo, quero continuar alinhado para a Nova Jerusalém. Mas para isso precisa o quê? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Por isso que é interessante, a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela andar, e quanto mais ela crescer, ela se desviará. Sabe por quê? Porque a criança que ela é ensinada, há um temor dentro do coração dela. Ela foi ensinada nos caminhos, ela sabe que ela está fazendo errado. Eu vou dizer uma coisa para você: 90% dos meus erros, eu não tinha consciência do que eu estava semeando para a minha vida. Eu não tinha consciência. Eu só tive consciência quando eu comecei a buscar a maturidade espiritual, onde Deus começou a falar comigo, onde eu comecei a mapear, onde eu comecei a observar. Por que a palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias te prolongues e tu vás bem? Por quê? Por causa da paternidade. Por causa da paternidade. Você tem uma escolha: é o pai das trevas ou é o pai da luz. Você que mente para o seu pai, é pior ainda, porque tu atrai uma maldição para ti. Honra teu pai e tua mãe, para que dias te prolongue e tu vás bem. E se tu mente para o pai, tu mente para a mãe, tu arrumou para a cabeça, porque além de mentir, tu está desonrando o teu pai terreno. Você consegue perceber isso? Olha que coisa mais séria. Mateus 26, 41, para nós fechar e começar a orar. Será que é a trombeta? O senhor está voltando? Você que está ouvindo a palavra, que tem alguma falha, se arrepende rápido aí. Mateus 26, 41. Isso. E aí nós encerramos. Ah, pastor, não é fácil. Não, é fácil sim. Não é tão difícil não. Para isso você tem que cumprir a palavra de Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, para a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó Pai, meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que se beba, seja feita a tua vontade. Você sabe que, por que a palavra vigiai vem antes de orar? Porque não adianta você orar se tu não vigia.
Porque se tu vigia, tu identifica, se tu identifica, tu se arrepende, e se tu arrepende, tu pede perdão, e se tu pede perdão, tu volta a ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, Ele vai ouvir as tuas orações, simples assim. Que a palavra de Deus, que aqueles que estão naquelas condições, eles têm dificuldade de intimidade com Deus, sequer Deus ouve a sua oração, diz a palavra de Deus. Você consegue perceber que sério? Por isso precisamos vigiar. Precisamos escolher. E das nossas escolhas, é os frutos que vão sair. E se nessa noite, se Deus voltasse, se Jesus voltasse, é interessante fazer essa reflexão. Tu estaria preparado para ser arrebatado? Porque é uma coisa interessante assim, meu irmão. É individual a salvação. A reflexão, ela é individual. Você sabe que o Senhor orienta, examine-se ao homem a si mesmo. Então, você tem que se examinar e dizer assim, eu estou errado. Eu preciso confessar Jesus. Eu estou errado. Eu preciso me batizar. Eu estou errado. Eu sou um mentiroso. Eu sou errado. Eu estou envolvido ainda com promiscuidade. Não, eu estou errado. Eu sou um mentiroso. Não, eu estou errado. Sim. Sim. A análise e o exame, ele é individual. Você sabe que as igrejas não gostam de pregar isso aqui, né? Nenhuma igreja gosta de pregar Apocalipse. Mas eu diria que o maior tesouro, pastor Jair, que um homem pode ter, não está nesse plano. Isso tu pode ter certeza. Não está nesse plano. Não está. Esse plano, se Deus permitir e quiser, em 2 tempos devasta tudo. Em 2 tempos. Basta um furacãozinho. Basta um acidentezinho. Basta uma guerrinha. Passa a regra. Agora, o plano celestial, não. Essa nova Jerusalém, não. Essa não. Essa diz a palavra que vai ter festa. Essa palavra nós vamos nos encontrar como um noivo. O noivo está nos esperando. Você sabe que há uma simbologia no casamento, né? Diz a palavra que o noivo está nos esperando. Nós somos a noiva de Cristo. E eu te pergunto, por que que uma noiva, quando vai casar, ela entra de branco? Por que de branco? Porque o branco, ele significa o quê? Pureza, santidade. Tanto que se pressupõe que quando a noiva entra de branco, ela é virgem, ela é pura, ela é santa, e ela vai ser despojada na lua de mel. Essa é a simbologia da noiva de branco. E diz a palavra que o noivo nos espera, e de branco, diz a palavra que nós vamos ser mais branco do que a neve. Tem uma música, mais alvo do que a neve. Mas assim, pastor, meu Deus, se eu for fazer uma análise, de branco não tem nada. Mas deixa eu te dar uma notícia. O sangue de Jesus vertido naquela cruz nos purificou e nos santificou de todo o pecado. E diz a palavra que nós nos tornamos branco como a neve. Que coisa maravilhosa. Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano da eternidade. Fique de pé. Vamos orar.